Pessoas queridas, meus biologistas preferidos, vamos trabalhar hoje mais uma temática virtual. Hoje vamos estudar o sistema endócrino, sistema esse que compõe um dos sistemas integradores do corpo. Sistemas integradores são aqueles que vão atuar em todos os componentes do corpo, em todas as partes biológicas funcionais. E é por isso que nós estudamos dentro da fisiologia o sistema nervoso e o sistema endócrino. Na nossa aula de hoje, sistema endócrino, onde esse sistema, inclusive, ele vai ser estudado em duas partes. Deixa eu organizar a minha câmera para vocês ficarem me vendo o tempo todo aqui de ladinho, falando com vocês. Hoje, especificamente, sistema endócrino, eixo hipotálamo-hipofisário, que é um eixo de grande importância que coordena praticamente todas as glândulas e suas secreções. Então, na primeira parte de hoje, nessa aula de sistema endócrino, a gente vai falar um pouco sobre o sistema endócrino diante de um eixo de gigantesca importância, que é o eixo hipotálamo-hipofisário. No entanto, é necessário que a gente conheça quem são as principais glândulas que nós vamos estudar e quem são os seus hormônios, certo? Hoje, especificamente, nós vamos estudar esse eixo, o chamado eixo hipotálamo-hipofisário, que corresponde a um eixo que compõe no nosso encéfalo uma porção funcional chamada de diencéfalo. Então, o diencéfalo contém duas glândulas que, associadas, coordenam todas as outras glândulas do corpo, como, por exemplo, a glândula tireoide com as suas paratireoides, que são glândulas que se localizam posteriormente aos lobos da tireoide. Nós temos o timo, que é uma glândula, inclusive, importante, pois está diretamente ligada à secreção de um hormônio que coordena as funções imunológicas. O timo é um órgão linfóide primário. Temos o coração, sim, o coração, que também é uma glândula em função da secreção de alguns hormônios, como, por exemplo, o FAN, que é o fator atrial natriurético. O estômago e toda a sua mucosa gástrica. As glândulas suprarrenais, também conhecidas como adrenais ou adrenais. O pâncreas, uma glândula mista de extrema importância. Temos também os rins com sua função endócrina. A gente vai ver, inclusive, em outros momentos do curso de biologia com o professor Adalto Neto, que existe, por exemplo, a partir do rim, a produção e secreção de um hormônio oriundo do metabolismo da vitamina D, que é o calcitriol, 1,25 ou 125 de hidroxivitamina D3. Mas, claro, aí a gente já tem um outro conteúdo associado a um outro tema. E, finalizando, as nossas gônadas, também importantes na secreção não somente dos hormônios sexuais, como também na secreção dos gametas. Então, a gente tem aí as gônadas como duas estruturas glandulares diferenciadas, porque vão, por exemplo, vão se relacionar à função sexual. Agora, dentro dessa nossa perspectiva de hoje, nós vamos estudar a chamada glândula mestra, ou seja, a associação glandular que tem como principal objetivo coordenar todas as funções de todas as outras glândulas do corpo, principalmente as que nós vamos estudar aqui, como tireoide, paratireoides, por exemplo, glândulas sexuais, as gônadas, enfim, a gente vai trabalhar um pouco os principais hormônios que são administrados por esses hormônios secretados pelo eixo hipotálamo-hipofisário. Então, quem é esse eixo? Bom, o eixo é composto de uma glândula chamada hipotálamo, uma glândula ovoide que está diretamente localizada no diencéfalo, que é uma porção encefálica, associada à hipófise. A hipófise que também ela pode ser chamada de pituitária. A gente consegue perceber, por exemplo, que a relação entre o hipotálamo e a hipófise ela acontece através de um eixo que compõe células nervosas, formando o chamado tronco ou tracto hipotálamo-hipofisário, que é justamente esse trato que vai unir a função hipotalâmica com a função de uma porção importante da hipófise, que é a neurohipófise. Além do trato hipotálamo-hipofisário, nós vamos observar também que
existe toda uma vascularização própria, que a gente chama de sistema porta-hipotálamo-hipofisário, que é um sistema sanguíneo, claro, que vai receber, por exemplo, alguns desses hormônios que são secretados mediante esse controle desse eixo. Então, o que nós percebemos é que há uma neurosecreção entre hipotálamo e hipófise, administrando não somente a produção, mas também a secreção de hormônios hipofisários. A gente vai ver que, anatomicamente, a hipófise ela é dividida em duas porções. A porção chamada de adenohipófise, que é uma porção anterior, então é essa porção que se localiza, portanto, para a frente, dentro do nosso estudo anatômico. Essa é uma porção anterior. E a neurohipófise, essa é uma hipófise que está, obviamente, né, numa região posterior e que vai apresentar, sim, funções diferentes, vamos dizer, da adenohipófise, principalmente com relação aos seus hormônios secretados. A gente diz que, você nunca mais esqueça, o hipotálamo ele vai, através da neurosecreção produzida pelas suas células, vai armazenar dois importantes hormônios na neurohipófise, que vai depois comandar a secreção diante de um mecanismo endócrino que a gente chama de biofeedback, que é uma retroalimentação, ou seja, a partir de diferenças bioquímicas, principalmente observadas na concentração plasmática, nós vamos ter uma retroalimentação que vai indicar quando a glândula vai secretar mais ou menos os seus hormônios. Então, esse eixo ele trabalha em uma comunhão, em uma espécie de grande integração que depende do sangue, para que entendamos, por exemplo, como essas secreções elas podem ser inibidas ou ativadas. Então, os dois hormônios neurohipofisários eles são armazenados lá. Já os hormônios da adenohipófise, eles são produzidos lá e vão, claro, ser secretados pela adenohipófise, mas mediante a ativação hipotalâmica. Então é importante que a gente entenda essa fisiologia do eixo. Falando sobre esse eixo, portanto, agora destacando os hormônios tanto da adenohipófise como da neurohipófise, nesse esquema a gente percebe que o hipotálamo ele está diretamente ligado tanto à adeno como à neuro através de suas neurosecreções. Na neurohipófise, nós vamos perceber que as neurosecreções, como eu acabei de dizer, envolvem peptídeos hormonais que vão ser armazenados na neuro. Então, o armazenamento desses hormônios ocorre na neurohipófise, não a produção. Diferentemente dos hormônios que são, por exemplo, produzidos na adenohipófise mediante fatores hipotalâmicos estimulantes, que são os chamados releasing factors, ou, dependendo da necessidade, os fatores de inibição, que são os inhibiting factors. Os inhibiting factors e os releasing factors vão coordenar a produção e secreção dos hormônios da adenohipófise. Tudo bem? Estão comigo? Beleza. E diante disso, a gente vai perceber, meus queridos amigos, que a partir do momento que o hipotálamo ele tem a necessidade de fazer a sua neurosecreção de hormônios que vão ser armazenados na região posterior ou que vão ativar ou inibir os hormônios que são produzidos e secretados pela adeno, diante disso, nós vamos agora entender como esses hormônios eles vão coordenar as funções de outras glândulas nas secreções de outros hormônios. A gente diz que o eixo hipotálamo-hipofisário ele produz os chamados hormônios tróficos, que são hormônios reguladores de outras glândulas. Vamos lá? Então, quais são especificamente os hormônios da neurohipófise, Adalto? Que vão ser armazenados na neurohipófise e produzidos pelo hipotálamo? A ocitocina e o ADH, também conhecido como hormônio antidiurético. A ocitocina, meus queridos amigos, um hormônio que está diretamente relacionado à contração do útero no momento do parto. Então, as contrações uterinas que as mulheres sentem no momento em que há a necessidade de se eliminar, vamos dizer assim, exteriorizar o concepto, o feto,
Essas contrações, elas são reguladas mediante um biofeedback que é positivo. Então, quanto maior é a concentração de ocitocina produzida e liberada pelo eixo hipotálamo hipofisário, maior será, portanto, não é, o conteúdo das contrações uterinas, que vai, a partir do momento em que se aproxima da necessidade de parto, vai diminuir o intervalo entre uma contração e outra. Além de tudo, a ocitocina também está diretamente ligada à ejeção do leite materno. O leite materno, nós vamos ver, é produzido pelas glândulas mamárias, e essa secreção ela depende, inclusive, de um hormônio da adenohipófise, que é a prolactina, mas já já a gente fala dele, certo? Então, as contrações uterinas e a ejeção do leite materno são duas funções importantes da ocitocina. Legal? Já o ADH, é importante que a gente faça aqui uma ressalva, porque o ADH ela é um hormônio que vai estar diretamente, não é, relacionado à regulação lá embaixo, lá nas funções renais, a regulação da chamada osmose. A osmose, o que é? É o transporte de água. Se eu tenho muita água no corpo, a tendência é que eu elimine esse excedente de água. Mas se eu tenho pouca água no corpo, a tendência é que eu aumente a reabsorção dessa água. E esse aumento da reabsorção da água é função do ADH, que é a sua sigla, não é? Representa o que a gente chama de hormônio antidiurético. Como é um hormônio que vai, por exemplo, regular a entrada e a saída de água dos vasos sanguíneos, então, à medida que você aumenta o tamanho do vaso ou diminui o tamanho do vaso, você afeta a função cardíaca relacionada à sua tensão, à sua pressão arterial. E, portanto, se eu tenho uma menor permeabilidade à água, o vaso tende a, claro, né, a ter uma constricção. Isso aumenta a tensão. Então, aumentar a tensão arterial está diretamente ligado a, obviamente, né, a constricção que esse vaso pode ser submetido. Se o vaso ele é dilatado, é claro que a tendência é que essa tensão ela caia. Portanto, ADH ou vasopressina, né, são sinônimos, os termos, né, estão diretamente ligados à função de aumento ou diminuição da permeabilidade de água. O ADH, portanto, ele atua lá nos rins, e lá nos túbulos renais a gente tem os capilares peritubulares, que vão aumentar ou diminuir a reabsorção de água pelo sangue. Certo? Diante disso, pessoas, aí a gente agora vamos olhar para essa tabela que está aqui embaixo, tá certo? Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, que lá no nosso módulo de biologia, do nosso curso preparatório para os vestibulares, vocês também têm essa tabela para completar. Então, observa. Quando você tem, não se esqueça, quando você tem, não é, o entendimento de que a pressão osmótica nada mais é do que a pressão de entrada ou de saída de água, a depender do referencial que você usa, então, a partir daí, isso já facilita a tua vida, certo? Como eu estou colocando, por exemplo, que nós estamos falando de uma pressão osmótica no estádio inicial alta, ou seja, o meu referencial é o plasma que está hipertônico, o que significa isso? Se o plasma está hipertônico, observe, ele está mais concentrado. Se ele está mais concentrado, a tendência, portanto, é que você aumente essa pressão osmótica, fazendo com que você tenha, não é, obviamente, uma espécie de maior absorção, maior permeabilidade de água nos capilares peritubulares. Portanto, se a minha pressão, por exemplo, ou melhor, a minha concentração plasmática estiver elevada, quer dizer que tem pouca água dentro do vaso. Então, é óbvio que o ADH, que é o hormônio que vai evitar a diurese, ou seja, a eliminação de água pela urina, esse ADH ele vai ser ativado. E sendo ativado, esse ADH, portanto, ele vai ser secretado pela hipófise. E isso permite que haja uma maior reabsorção de água. E como resultado final, você baixa a sua diurese, que é a diminuição de urina, e, claro, mantendo a quantidade de água no seu corpo, para que você restabeleça o equilíbrio osmorregulador. Agora, no momento que você tem uma grande quantidade de água, um plasma hipotônico, ou seja, ele está diluído,
Então, nesse momento, você tem muita água. E tendo muita água, eu preciso eliminar esse excesso. O ADH, portanto, ele é inibido. Inibindo o ADH, você absorve menos água, porque eu preciso aumentar a diurese. É aquela ideia de que se você tem muita necessidade de ingesta de água, você vai aumentar demais a sua diurese em função da necessidade de aumento de eliminação desse excesso. Beleza? Então, fique ligado, esses são os dois hormônios importantíssimos que são armazenados na neurohipófise. Agora, já na adenohipófise, nós vamos falar de alguns dos principais hormônios que são produzidos e secretados na adeno mediante estímulos dos releasing factors ou dos inhibiting factors. Por exemplo, esse primeiro hormônio é o chamado GH, também conhecido como hormônio somatotrófico. Esse hormônio somatotrófico, ele também é chamado de hormônio do crescimento. Então, sendo um hormônio do crescimento, é importante que a gente entenda que esse hormônio ele está diretamente ligado, claro, ao aumento das estruturas ósseas e cartilaginosas do corpo. Ok? Diante disso, a gente vai perceber o seguinte, que um excesso ou uma hipersecreção desse hormônio gera, portanto, um aumento das estruturas ósseas e cartilaginas do organismo. E isso faz com que o indivíduo desenvolva o que a gente chama de gigantismo. O gigantismo, inclusive, vocês estão vendo aqui na imagem, esse é o nosso principal personagem dentro da história do Guinness Book de homem mais alto do mundo, Robert Wadlow. Ele morreu na década de 40, viveu 22 anos apenas e chegou aos incríveis 2,72 metros. Até então, o homem mais alto do mundo, que teve problemas imensos, porque essas pessoas, claro, só vão ter uma hipersecreção desses hormônios por causa, muitas vezes, de alguma determinada patologia. Por exemplo, um tumor de hipófise. Agora, aqui, eu preciso que vocês entendam o seguinte, o GH, ele é um hormônio que ele vai atuar como hormônio trófico. Como todos os hormônios chamados de tróficos são aqueles que atuam sobre outras glândulas, que no caso aqui é o fígado. E o fígado passa a secretar um hormônio que é o chamado hormônio de crescimento, ou fator de crescimento semelhante à insulina, é o IGF. O fator de crescimento semelhante à insulina, ele tem, como o próprio nome diz, uma ação semelhante a esse hormônio que a gente vai ver depois no pâncreas, que está diretamente ligado justamente ao crescimento ósseo, na renovação dessa matriz óssea, assim como também está diretamente ligado ao que a gente chama de desenvolvimento lipogênico, ou seja, tanto o crescimento ósseo como cartilagíneo, como também o controle da obesidade está diretamente ligado a esse hormônio, o IGF, que é produzido mediante a secreção hepática regulada pelo GH, certo? Aqui nós temos, inclusive, a relação entre o GH, o fígado, numa situação de aumento desse hormônio, no caso do gigantismo, e algumas alterações relacionadas a, por exemplo, ao metabolismo não somente ósseo, mas também intestinal. E aqui eu coloquei essa imagem apenas para ilustrar a importância do chamado fator de crescimento semelhante à insulina, que é o que determina, por exemplo, como ossos e cartilagens podem ter um crescimento tão avantajado mediante, claro, uma situação patológica. Diante do gigantismo, existe também uma condição interessante na hipersecreção do hormônio, que é a acromegalia, que é quando ocorre principalmente após a idade adulta. Então, após a idade adulta, até pelo menos a segunda década de vida, nós temos que reduzir as secreções do GH. E isso pode levar, por exemplo, claro, a um controle, muitas vezes até precoce, na secreção do GH, e pessoas que não crescem tanto, mesmo chegando a 19, 20 anos, eles já praticamente não observam nenhum crescimento. Mas, no excesso de produção do GH, esse hormônio ele passa a ser produzido e o indivíduo passa a ter um crescimento aberrante das suas extremidades ósseas, como o mento, como a gente vê aqui nessa radiografia, como as mãos,
E aí surgem uma série de personagens, né, que tinham esse aspecto, né, que a gente chama de aspecto de acromegalia, como o personagem da família Addams, né, que é bem característico, ele tem o gigantismo e ao mesmo tempo tem a acromegalia, e tantas outras pessoas, alguns jogadores de basquete que a gente vê que tem aquelas feições bem exageradas, de mento, de cabeça óssea, enfim. No entanto, existem sim pessoas que têm a acromegalia, mas apresentam uma estatura que é próxima da estatura normal daquela população. Mas tem esses defeitos que podem, inclusive, gerar, né, defeitos ósseos, né, como malformação óssea e dificuldades, por exemplo, com relação à motricidade. Já o contrário, ou seja, a hipossecreção do hormônio gera o que a gente chama de nanismo. O nanismo, claro, nesse caso, por uma deficiência do hormônio GH. Ok? Para complementar, aí aqui eu vou mostrar, por exemplo, a importância de alguns outros hormônios que vão ser tróficos, que também vão ter uma ação direta em outras glândulas. Como, por exemplo, o TSH. O TSH é um hormônio que vai atuar diretamente na tireoide. A tireoide é uma glândula de grande importância, localizada aqui no centro do pescoço, basicamente, né? A gente vai falar dela depois. E a tireoide ela é regulada justamente pelos hormônios, né, conhecidos como hormônios tireotróficos, que são hormônios produzidos na adenohipófise. Já o hormônio ACTH aqui embaixo também é um hormônio produzido na adenohipófise, está aqui a relação, né, entre o eixo hipotálamo e hipofisário, e esse ACTH ele vai estimular, vai regular os hormônios produzidos pelas suprarrenais, que são essas glândulas que se localizam aqui sobre os rins. As suprarrenais, pessoas, não se esqueçam, são também conhecidas como adrenais ou adrenais, são glândulas que produzem alguns hormônios importantes, como o cortisol, que a gente destaca aqui. Além disso, Adalto, quais são os outros hormônios da adenohipófise? A prolactina, um hormônio que está diretamente ligado à produção do leite materno, certo? A prolactina, hormônio que está diretamente ligado à produção do leite materno. E temos também as gonadotrofinas. As gonadotrofinas, que são os hormônios que vão regular as gônadas. Aí a gente vai ver aqui a presença do hormônio folículo estimulante, o FSH, que está diretamente relacionado à ovulação, né, ao desenvolvimento folicular, e o LH, que está diretamente relacionado à produção de corpo lúteo, de progesterona. O pico ovulatório depende, inclusive, do FSH, mas para que o óvulo ele consiga ser maturado, ou seja, para que ele chegue ao seu estágio de ovulação, eu preciso do FSH. Mas que a gente vai ver, claro, uma outra aula, na segunda parte da aula. Beleza? Bom, para a gente finalizar, vamos trabalhar duas questões a respeito dessas informações que nós obtivemos sobre o eixo. Então, questão bem antiga, né? Uma questão da Covest, que praticamente nos vestibulares atuais a gente não tem esse modelo de verdadeiro e falso, dupla coluna, mas que é, de fato, importante para a gente treinar. Diz assim, o sistema nervoso e o sistema endócrino, como a gente já sabe, né, transmite informações elétricas ou químicas para coordenar e regular as funções orgânicas. Daí a gente chamar esses dois sistemas, né, de sistemas integradores. Certo? Tudo bem. Integrando, portanto, o funcionamento orgânico. No que se refere a isso, né, essa integração, analise. Vai lá. 00. As ações do sistema nervoso central e do sistema endócrino são coordenadas por uma glândula de primeiro nível conhecida como hipófise. Olha, se eu estou falando de primeiro nível, não se esqueça, sendo o primeiro nível, a gente não pode perder, não é, essa representatividade, não é, da indicação anatômica, não é, para se lembrar de que no primeiro nível, antes da hipófise, a gente tem o hipotálamo. O eixo hipotálamo hipofisário. A hipófise ela está vinculada ao hipotálamo.
E, portanto, a afirmativa está falsa. Aí a gente marca a segunda coluna. Os hormônios possuem ação difusa em relação aos neurotransmissores, claro, que atuam de forma mais localizada, é óbvio, porque os hormônios que são produzidos pelas glândulas vão atuar, claro, em células-alvo que se encontram em tecidos diferentes. Já o neurotransmissor é localizado naquele tipo de sinapse, naquela célula em especial. O hipotálamo tem a ação integradora dos dois sistemas, influenciando tanto nas funções neurais quanto as funções endócrinas. Sim, e é por isso que a gente estuda o eixo hipotálamo-hipofisário como um eixo neurosecretor. A hipófise secreta hormônios reguladores que controlam outras glândulas. O cortisol é um exemplo disso. Opa, pessoas, aqui está falso. Lembrar que o cortisol é um hormônio produzido na glândula suprarrenal, mas que é regulado pelo ACTH produzido na adenohipófise. O hormônio ACTH faz parte da cadeia hormonal que atua em situações de estresse. Sim, a gente vai ver isso. Não é? O cortisol é um hormônio que é regulado justamente pelo ACTH e que vai ser secretado em situações de estresse. A gente vai ver isso, certo? Um hormônio importantíssimo. Beleza? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tranquilo? Entendeu? Estão comigo? Próxima questão. A hipófise produz e secreta uma série de hormônios que têm ação em órgãos distintos. Daí a gente chamar essa caracterização, não é? Esse tipo de informação, não é? De secreção de hormônios tróficos, ou seja, são hormônios que vão atuar em glândulas, em outras glândulas, outros órgãos. Considerada a mais importante glândula do sistema endócrino humano, é assim que a gente acha, não é? Que a gente considera, melhor dizendo, o eixo. Sobre os hormônios, vai lá. O FSH, que é produzido na hipófise anterior, que é um gonadotrófico, facilita o crescimento do folículo, olha aí, folículo ovariano, folículo ovariano, FSH, e aumenta a motilidade das tubas uterinas durante a fecundação, tudo certo? Tudo certo. Mas vamos ver as outras. A vasopressina, também conhecida como hormônio ADH, secretada pelo lobo posterior da hipófise, lembra? É um lobo que armazena, é responsável pela reabsorção de água nos túbulos renais, não, pessoas, nos capilares. Lembre que o nosso referencial é o sangue. É falso. O hormônio adrenocorticotrópico, ACTH, é um esteroide. Opa, olha aqui, erro. Secretado pela adenohipófise, exerce efeito inibitório sobre o córtex. Cuidado. Esteroide não. Os esteroides são os hormônios sexuais. O ACTH, ele é um hormônio de natureza peptídica. Ele é um peptídeo. Tá? Tem aminoácidos, então é uma proteína. Peptídeo, um derivado proteico. D. O comportamento materno e a recomposição do endométrio após o parto ocorre sob a influência do hormônio prolactina. Não. Comportamento materno não tem nada a ver com a prolactina. A prolactina está diretamente ligada à secreção, produção e secreção do leite materno pela glândula. E olhem lá, cuidado, produção de leite materno e secreção principalmente por ação da ocitocina. Então, produção de leite materno, prolactina, e secreção, ejeção, ocitocina. Então, também está falso. E, na letra E, o hormônio luteinizante atua sobre o ovário e determina aumento dos níveis do folículo estimulante após a ovulação. Bom, a gente vai ver isso. Depois que há ovulação, os níveis de FSH eles caem, pessoas. Há uma queda, ok? Então, há uma queda do hormônio e não um aumento. Legal? A gente vai ver isso no gráfico. Portanto, letra A, certo? Tudo tranquilo, pessoas? Tudo de boa? Então, para me despedir, eu preciso aumentar aqui a minha câmera para a gente se olhar melhor, né? Beleza? E aí a gente se despede, tá certo? Esse foi o nosso primeiro encontro, primeira parte, sistema endócrino. Então, se ligue. Depois, segunda parte, com as nossas glândulas e os nossos hormônios, que foram agora, a gente já sabe, que são regulados pelo eixo hipotálamo hipofisário. Valeu? Beijos, até a próxima. Valeu, pessoas. Tchau, tchau.